Hoje a intenção, na verdade, é falar um pouquinho sobre um dos softwares que a gente tem aqui como opção, uma das principais, como o trabalho da VirtualCAI, que é uma empresa de simulação, né, que é o FEMAP, né? O FEMAP é uma excelente ferramenta, é um dos softwares mais tradicionais do mercado em elementos finitos, né? Então, o objetivo hoje desse webinar, para quem não conhece da ferramenta, né, e vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, é a gente estar aqui para esclarecer alguns pontos, né, sobre o software, né? De antemão aí agradeço aí a participação novamente de todos, né? Que se vocês tiverem dúvida, por favor, no final ou durante, né? Se vocês quiserem colocar ali no chat que a gente tem, né? Na parte de baixo ali tem um símbolozinho de uma caixinha para mensagens, né? Fiquem à vontade, a gente vai esclarecer no final. Como também, se ao final vocês quiserem abrir o microfone, né? Se vocês quiserem fazer uma pergunta, fique também à vontade, tá? Bom, vou fazer uma apresentação geral aqui da empresa, né, do que é a VirtualCai, falar também um pouquinho sobre o FEMAP, né, alguns pontos importantes, e depois o Luiz, né, que vai me auxiliar aqui na apresentação, vai abrir o software para mostrar para vocês aí um pouco também da aplicação da ferramenta, né. Então vamos lá, deixa eu só mudar aqui a luz aqui. Bom, pessoal, na verdade, falando um pouquinho aqui primeiramente sobre a VirtualCai, né, a gente, na verdade, é uma empresa de engenharia e tecnologia, né? Especializada nessa área de simulação há mais de 15 anos aí no mercado, né? Trabalhando com diferentes setores aí da indústria, né? Com parceiros de diversos tipos de indústria. E o nosso foco é levar a tecnologia da simulação para as empresas, né? Seja através de um serviço de engenharia, seja um software, né? Então a gente é muito feliz de estar no mercado há mais de 15 anos aí, trabalhando com inovação, porque eu sempre falo, né, a simulação é a base da inovação, né? E a gente tem batido nessa tecla, né, usando aí a simulação como um meio de tornar as empresas brasileiras mais inovadoras, né? E a VirtualCai gosta, né, desse carimbo, né, dado pelos clientes, né, de ser um parceiro de inovação e desenvolvimento, né? E poder ajudar aí a desenvolvimento de produtos mais eficientes e competitivos, né? Que esse é um grande motivador aí do nosso trabalho, né? Bom, a gente, na verdade, dentro desse trabalho junto com os clientes, né, tem algumas coisas que a gente faz no sentido de colaborar com a engenharia, né, desde diagnosticar, prevenir falhas estruturais, ajudar as empresas a diminuir, né, o tempo de desenvolvimento de produto, né, que cada vez é mais escasso, então, ou seja, tem que ter um produto cada vez melhor com menos tempo, né, que desafio que a gente tem hoje em dia no mercado, né, melhorar também a confiabilidade, né, um produto mais, né, que você compra, com certeza que ele vai performar conforme você imaginou, aumentar a qualidade, né, também a vida útil desses sistemas, né, cada vez mais a gente precisa ter isso em mente na nossa engenharia, né, como também atendimento de normas, legislações, né, correlação com testes físicos, né, por fim aqui gerando um benefício maior para a empresa, que é uma redução de custo, aumento de lucratividade e assim por diante, né. Aqui um pouco do portfólio de atividades, né, que a empresa se habilita aí a ajudar os clientes, né, as análises mais diversas aí que vocês podem imaginar, né? Acho que não é a minha ideia hoje, para não tomar muito tempo, né? Falar sobre cada um deles, né? Mas eu cito em especial a otimização topológica, que mostrar um pouco do papel da empresa como inovação, né? A gente cria um software que é o Virtual Pyxis, né? E esse software é brasileiro, desenvolvido por nós, usado na indústria, né? E mostrando que a gente pode, assim, criar também coisas bacanas, né? E, além disso, outras atividades aí de engenharia como um todo, né? Em especial hoje, pessoal, a gente está falando também, divulgando aí, esse é o principal motivo hoje do webinar, né? Essa campanha, né, que nós temos aqui com a Sims, né? A Sims é um parceiro que a gente tem, né? Na questão do FEMAP, né? Bom, o FEMAP é um software de elementos finitos, né? A gente vai ver aí na apresentação muito simples, muito completo, né? Muito usado em diversos tipos de indústria, né? E um software que tem um custo-benefício já bem interessante, né? E a gente está com uma promoção fechada junto com a Siemens, que até o dia 10 de setembro, né? As empresas que tiverem interesse em fazer a aquisição do software, né? A gente está fornecendo 20% de desconto para aluguel de um ano, né, do software e 40% de desconto na licença perpétua, aquela licença que você compra e o software é seu, né? E uma coisa bem bacana, na aquisição, segundo essa promoção, é,
isso para uma pessoa da empresa, né, que tiver essa intenção de adquirir a ferramenta, né, a gente vai, junto com uma parceria que nós fizemos com o professor Avelino, haverá aí um curso gratuito para uma pessoa da empresa, né, de modo que, por licença, né, de modo que essa pessoa já chega tinindo aí no mercado, né, com o pé no acelerador, aprendendo a teoria com o professor Avelino, que é uma pessoa muito conhecida, né, na parte teórica de elementos finitos, né, autor de alguns livros aí, e ele usa muito o FEMAP, inclusive, para os trabalhos que ele faz, né, então, assim, ele entende do FEMAP, o treinamento tem base em FEMAP, então é uma excelente oportunidade, né, para as empresas aí, é um software muito bom, conforme vocês vão ver, com um desconto bem interessante, e o que é mais importante, você já entra na atividade, né, com a teoria também bem afinada aí, através desse treinamento, que são 40 horas é, de treinamento do professor Avelino, e para quem faz a aquisição do software, ele é gratuito. Só para vocês terem uma ideia, uma referência de valor, normalmente esse software é apresentado ao mercado como um valor de R$ 2.500, né? Então esse valor não estaria sendo cobrado aí nesse programa da parceria. Então, é uma excelente oportunidade. É, aqui também eu vou, antes de passar para a próxima etapa, e ao final eu volto com esse slide, aqui estão os meus contatos aí, caso vocês tenham alguma dúvida, né, queiram saber um pouco mais aí também da campanha, né? Então é valmir@virtualcai.com.br, né? E aqui também fica o meu celular aí com o WhatsApp a todo momento aí disponível para esclarecer esses pontos com vocês. Então, ao final eu volto com esse slide aí para quem não anotou essa essa informação, a gente retoma ela, né? Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho do software, né? Só para que vocês entendam o que é o FEMAP, né? FEMAP é um software da Siemens, né? Eu creio que seja um dos softwares mais tradicionais do mercado de simulação. Ele é muito usado, né, em vários setores, conforme eu falei, né? Então ele tem uma amplitude de trabalho muito grande. Inclusive no Brasil, a gente tem bons clientes usando com muita eficácia aí o software, né, e dando bons feedbacks, né? O FEMAP, na verdade, ele é uma ferramenta, né, usada para basicamente, né, trazer o teste virtual para a tua estrutura, né, com possibilidade de fazer todo um estudo de esforços mecânicos, né, e você saber aí se a sua estrutura ela vai se comportar bem ou se existe uma probabilidade de existir alguma falha, como você pode otimizar a tua estrutura, né, para reduzir peso, fazer estudos, né, de cenários, né, olha, o que acontece se eu mudar o material, o que acontece se eu mudar a geometria, isso num processo muito fácil e dinâmico, né. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem também uma descrição do que o FEMAP faz como, é, no geral, como contexto, né, então a possibilidade de trabalhar com o software importando uma geometria do CAD, né, na verdade, você faz o trabalho completo da simulação, né? Tem muita gente que acha que com o FEMAP você só faz a malha e olha o resultado. Ele é muito bom para isso, mas também ele tem embutido o solver que a gente vai ver ali do NX Nastran, o famoso Nastran, que todo mundo conhece, né? Um software muito robusto, né? O mais tradicional do mercado, nasceu lá atrás como desbravador de elementos finitos, né? O software Nastran. E o FEMAP ele acaba tendo essa possibilidade de integrar nesse pacote, né, que a gente está colocando na promoção, vem o NX Nastran junto. Então é um pacote de pré-processamento, né, solução e pós, né? Então tanto você pode importar suas geometrias do CAD, e a gente vai ver ali com várias extensões, diferentes tipos aí de softwares, né? Gerar malha, né? E você depois visualizar o resultado tudo na mesma interface, né? Depois aí o Luiz vai mostrar um pouquinho, né, para vocês a interface do software e vocês vão entender aí um pouquinho mais sobre ele também, né? Bom, o FEMAP, ele na verdade nasceu com a intenção, né, de ser um software robusto, né, e para, inclusive, resolver problemas complexos, né? Vocês vão ver ali na sequência que eu vou mostrar alguns estudos de caso, resolvendo casos de estruturas bem grandes, né, bem detalhadas, né? Ele hoje, né, por exemplo, você tem o FEMAP, você consegue importar é, o CAD de diferentes tipos aí de softwares, né? Então ele a gente chama Open, né? Software Open, que ele traz diferentes formatos aí, os mais conhecidos aí do mercado, né? E tem uma questão muito importante, destacada por esses slides na sequência aqui, que é uma ferramenta que a gente chama de Geometry Cleanup, né? Que é uma coisa muito legal para quem trabalha com simulação, né? Que você pode limpar suas geometrias quando existem
cantos vivos ou quinas, né, ou regiões que não são importantes, né, para a tua análise, né, que é mais uma questão geométrica, né, não uma questão física do modelo. Você tem excelentes ferramentas aí de limpeza, né, da geometria, e que tem muita gente, inclusive a própria VirtualCAD, a gente trabalha aqui com o FEMAP, que usa o software para não ter que ficar indo e voltando toda hora com o CAD, né? A simulação vai fazer a malha, não funciona, você vai ter que voltar para o CAD para fazer essa correção. Com o FEMAP isso não acontece, ele tem ferramentas bem potentes aí de limpeza, né? E você fica dentro do ambiente, né? Uma vez importado o CAD, você trabalha basicamente 100% aí dentro do próprio FEMAP, fazendo a limpeza para depois gerar a malha, né? E tem recursos muito legais aí, né, para uma qualificação muito boa da malha, né? Como, por exemplo, fazer mapeamento, isso é uma coisa muito automática aí no software, né? E uma malha de qualidade, né? Acaba gerando também um resultado de qualidade, né? A possibilidade de gerar planos médios, né, em estruturas que são perfis aí para, por exemplo, para injeção de polímero, né, ou injetados em alumínio, ou superfícies que são grandes, né, com parede fina, né, você consegue criar isso de uma maneira muito, a superfície média de uma maneira muito automática também no software. Trabalhar com outros tipos de situações, como ao invés de elementos sólidos, elementos de viga, né? A biblioteca dele é muito rica, inclusive em propriedades aí de elementos de viga, né? E uma coisa legal, assim, é uma comunicação boa com a precisão do resultado, né? De você fazer controles de malhas aí, nas regiões mais críticas do modelo, ter esse refinamento aí rápido, né, para que ao final você possa ter uma boa qualidade também do resultado. Além disso, também você consegue ter uma boa comunicação, né, com outros solvers do mercado, né, por exemplo, você pode gerar malha no FEMAP, exportar para diversos outros softwares, né, e aí você usa o FEMAP apenas como um pré-processador, né? O que a gente chama também como solver independente, né? Que na verdade você não precisa gerar o resultado necessariamente no NX Nastran, que pode estar no pacote ou não, né? Você tem duas licenças diferentes do FEMAP, uma que só é o pré e o pós, mas também tem uma que inclui NX Nastran, né? Mas se você adquire só o pré e pós, você pode usar ele como uma excelente ferramenta aí para geração de malha para outros softwares aí. Por fim, as características muito robustas aí também de pós-processamento, né? Então, você gerar aí é, vários tipos de animações, né? Plotagem, seção de corte para forças internas, né? Então, tem uma infinidade aí de possibilidades, inclusive resultados em vigas, que normalmente a gente tem uma certa dificuldade, né? Para alguns pacotes no FEMAP isso não acontece, né? Vigas e cascas, você tem uma visualização muito boa aí da distribuição de tensão, né? Agora, só para rapidinho também mostrar para vocês alguns estudos aí de caso, né, de algumas empresas aplicando aí o FEMAP, né? Bom, pessoal, aqui eu quis separar empresas aí que já têm estudo de casos liberados, né? Vocês vão ver casos aí de fora do Brasil, mas aqui no Brasil a gente também tem empresas usando, né? E das mais diversas áreas, né? Começando aqui, por exemplo, na área aeroespacial e defesa, né? Você tem, por exemplo, desde estruturas como, né, esses corpos de satélite que a BB trabalhou usando o FEMAP, né? Você, além de uma malha muito complexa e detalhada que você tem que ter na área aeroespacial, né? Você precisa, na verdade, ter possibilidade de fazer análises complexas, né? Por exemplo, análise de vibração, randômicas, né? E tudo isso é possível você desempenhar dentro do pacote do FEMAP, né? E uma coisa interessante é que assim, a aeroespacial ela usa muito o FEMAP, né? Porque é, o Nastran é a ferramenta, digamos assim, certificada pela aeroespacial como software válido, do qual já foi testado, já está tudo certo, né? Reconhece aí a precisão. Então você vê muito uso do FEMAP na aeroespacial justamente por isso, por estar usando o NX Nastran, que um solver aí bem tradicional do mercado, né? Bom, aí outros exemplos, né, inclusive de aeronaves completas, aí um caso da Aquila, né, que trabalha aí com o FEMAP, né, contando o seu estudo de caso, né, de principalmente importar geometrias e poder trabalhar elas internamente, né, helicópteros, a ATA Engineering, né, são detalhamentos aí de estruturas bastante complexas aí, né, como também, por exemplo, a própria ATA fazendo um testemunial de que isso que é uma coisa legal do FEMAP, você pode customizar muito ele usando APIs, né? Então, eu creio que seja o software de elementos finitos mais customizável aí do mercado.
Logo, se você tem uma sequência de atividades que você faz sempre o mesmo procedimento, você pode customizar isso numa API, né? E essa API vai ficar disponível para você executar ela com um clique de botão, né? Então a gente tem esse conhecimento, inclusive aqui na empresa, de poder ajudá-los a fazer essas programações, né? E isso pode agilizar muito, né? Um processo que é um processo repetitivo, né? De análise, né? E aqui nesse caso da Atlas, está fazendo um testemunial de uma API que foi criada para visualização, né, de resultado em modelos de compósitos, né? Ali a EADS também, que é uma empresa bastante conhecida no mercado europeu, né, de satélites, né, mostrando aí esses painéis aí que são muitas vezes, né, detalhados e complexos, né. A Eurocopter também muito conhecida, né, na área de aeronaves, né, contando o seu estudo de caso aí, né, usando software aí para funcionalidades também de API, de customização. Novamente, um passo bem importante para você automatizar teu sistema, né? A eVector também, né? Falando um pouco aí de aplicações, encontrando soluções bem interessantes na área de pós-processamento, né, do software, né? Na área naval, vocês imaginam, né, a complexidade que é fazer um navio, né? Aqui tem um caso da Fentech contando aí o estudo de caso, né, de fazer o modelamento 100% de um navio usando o FEMAP, né. Também outro caso aí da área naval, a ICE Pronave, né, usando o software aí, falando principalmente da questão da velocidade, né, que o software promove na criação dos modelos, né, facilidade, assim, a promoção de uma performance e um desempenho bom aí para o usuário, né, gerar geometrias complexas, né, também da Gusto MSC, também na área naval aí, área de máquinas, né? Pessoal, aqui teria quase 200 slides aí de aplicações, mas eu vou passar poucos aqui, né? A área de máquinas também se beneficiando, e normalmente são análises complexas, né? Você vê um equipamento completo, uma aeronave, um avião, mostrando aí que realmente o software atende tanto capacidades mais simples como mais avançadas, né? Análise de falha da Crane, né? Uma torre aí, né? Entrando em colapso, né? É um sistema aí possível ser visualizado. Na área de implantes dentários, na área médica, né, tem várias aplicações, inclusive, não sei se vocês sabem, mas tem uma norma usada pela própria Anvisa para certificar implantes, né, de você fazer testes aí de fadiga, simulando a mastigação, né, então, FEMAP tem boas aplicações nesse sentido, de você calcular os esforços desses testes, né, de fadiga do próprio implante, né, novamente um caso dental da Guias, né, inclusive a VirtualCAI tem experiências nessa área médica, né, fazendo também análises bem similares a essa, né. A área rodoviária aí, né, você trabalhando com estruturas com materiais diferenciados, por exemplo, essa caçamba em alumínio, né, para que a estrutura seja leve, você possa levar mais carga, né, usando aí o FEMAP como ferramenta de validação virtual. Área ferroviária, né, você tem uma estrutura completa aqui de um vagão, né, principalmente para estudos aí de vibração. Frequências de vibração na área ferroviária, elas são as importantes, as globais, elas são né, de uma intensidade mais alta, né, de um valor de frequência mais alta, né. Área de válvulas, né, o Brasil, inclusive, hoje tem uma norma até então vigente, que é a NBR 15827, né, e você precisa fazer um estudo aí, né, de validação da tua válvula para poder vender para a Petrobras, por exemplo, né, isso é totalmente possível aí dentro né, do FEMAP. Na área de plantas, geração de energia nuclear, né, que é uma área muito detalhada em precisão de resultado, né, para que você não haja quase falha, não exista falha, né, seja falha quase zero, porque o impacto, né, de um problema nuclear é tão grande, né, então logo isso é muito relevante num projeto e validação, né. Estruturas aí com perfil sísmico, né, que você vai construir elas em regiões, né, como a Eucentro fez aqui, né, para que você tenha cargas de, por exemplo, de terremoto, né? Bom, enfim, pessoal, a gente poderia estender aí até mais para frente aí, mas é só para mostrar de maneira geral. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou transferir aqui para o Luiz, que vai abrir o software aí e vai mostrar para vocês um pouquinho, mais uns 15 minutos aí, de como que funciona o FEMAP. Novamente, cito aí essa questão da promoção, né? Que a gente tem aí do software, né? Se vocês tiverem curiosidade, por favor, entre em contato e é uma oportunidade muito boa aí de uma aquisição de uma ferramenta bem robusta aí no mercado. Vamos lá, Luiz, passo para você aí
Opa, tudo bom? Bom dia a todos. Então, pessoal, obrigado pela presença. Eu vou mostrar um pouco sobre como funciona dentro do FEMAP, as funcionalidades dele, né? Como o Valmir falou que ele é um software que faz tudo, né? Em todas as etapas você consegue fazer dentro do FEMAP, eu vou mostrar rapidinho como que você cria uma geometria, aplica uma condição de contorno e faz essa análise em menos de 10 minutos, né? Uma análise bem simples de uma chapa para mostrar a versatilidade desse software. Então, essa é a interface principal dele, bem simples, bem limpa. Lado esquerdo aqui nós temos a árvore do modelo, que contém todas as informações pertinentes do seu modelo, como a geometria que está usando, sistema de coordenadas, as áreas de contato, materiais, propriedades, camadas você pode colocar, e as condições de contorno. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro passo é a criação da geometria, certo? Aqui dentro do FEMAP, você pode criar a geometria seguindo a seguinte lógica. Você criar pontos, seguindo o sistema de coordenadas, depois você cria linhas a partir desses pontos, e depois você cria superfícies. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar os pontos. Vindo aqui na aba de geometria, você pode criar os pontos. Com isso, você pode colocar as coordenadas de acordo com os seus sistemas de coordenadas vigentes. Eu vou criar uma chapa alongada só para efeito de exemplo aqui. Então, eu vou criar meu primeiro ponto aqui a uns 10 milímetros da minha origem, que é esse pontinho preto aqui. Está criado aqui. Lembrando sempre que o FEMAP ele trabalha com a ideia de unidades consistentes. Você tem que colocar como input para ele as unidades consistentes. Se vai trabalhar em milímetros, você coloca a força em Newton, por exemplo, para você ter os resultados em megapascal. Ou você pode trabalhar no sistema internacional ou no sistema imperial, mas tem que se manter consistente ao longo do processo. Colocando esse primeiro ponto, eu coloco o outro, eu vou criar uma chapa de 900 milímetros, então eu coloco em 1000 aqui. Com isso ele já criou um outro ponto aqui, né? Tem os dois pontos na mesma reta aqui. E agora eu vou criar os outros dois, que eles vão estar em Y200. Vai criar esse daqui. E depois X10 e Y200. Pronto, nós temos aqui nosso retângulozinho pronto. Aí eu venho facilmente aqui na parte de superfície, escolho a opção de criar a partir de cantos. E aí eu escolho, a partir dos pontos, os cantos da superfície. Então, primeiro canto, segundo canto, terceiro e quarto. Que foi criada a superfície rapidamente. Criada a superfície, você pode já partir para a criação do modelo, como por cancelar aqui, criação do modelo em si, ou seja, você pode já ir para a parte do material, seguindo esse caminhozinho aqui, material, propriedade, carregamentos. Então, vamos criar aqui o material. O FEMAP, ele dá a opção de vários tipos de material. Deixa eu tirar aqui do canto, que eu não consigo ver direito. Ele dá a opção de vários tipos de material, como isotrópico, ortotrópico, tanto 2D como 3D. Anisotrópico, hiperelástico e fluido. É bem variado o que o FEMAP consegue fazer. Hoje nós vamos trabalhar com um material isotrópico mesmo. O FEMAP, ele já possui bibliotecas padrão, com vários tipos de material, em vários sistemas de unidade consistentes. No caso, como eu queria a placa em milímetros, eu vou usar esse daqui, que ele trabalha em milímetros, newton tonelada. Eu vou escolher o alumínio 7065, por exemplo, que é o que eu... Aqui, ó. Ele já dá todas as propriedades, né, relevantes para a simulação, tanto simulação estrutural quanto a simulação térmica também, que o FEMAP pode fazer. Criado o material, eu vou para a parte da criação da propriedade. A propriedade é que vai fazer a comunicação entre as propriedades do material com as propriedades da malha, com os tipos de elemento. Então, criando as propriedades aqui, eu quero utilizar aqui propriedades do elemento placa, né, o plate. Então, só para mostrar aqui, tem vários tipos de elemento que o Map consegue criar, como elementos de linha, que são os elementos 1D, os elementos de barra, elementos planares, que tem vários tipos do plate, laminados também, que você pode trabalhar com compósitos, elementos volumétricos, são os tridimensionais, e outros que podem te ajudar, como massa não estrutural, elementos rígidos, que é o RBE2, RBE3, mas só vou fazer a placa hoje. Então, vou criar aqui uma propriedade chamada chapa, que vai usar o alumínio 7065, e vai ter uma espessura de 20 milímetros, por exemplo. Criada a propriedade. Criada a propriedade, eu posso partir para a criação da malha, que é super simples também.
Vindo aqui na parte, nesse meshing aqui embaixo, que é a criação de malha, é o Meshing Toolbox. É uma maneira fácil de você criar as malhas. Tem essa opção aqui, Mesh Surface, que é criar malha em superfície. Aqui, você escolhe o tipo de elemento que você quer criar. No caso, eu quero o elemento quad 4, um elemento quadrilátero. E escolhe o tamanho da malha. Eu vou colocar uma malha de 10 milímetros, porque nós temos uma placa relativamente grande. Escolho a propriedade que eu acabei de criar para fazer aquela comunicação entre o material e a geometria e a malha. E simplesmente venho aqui no selecionar, seleciono a superfície e está criada a malha. Simples assim. Eu vou esconder os nós para ficar mais fácil de visualizar a malha em si. Então, tá aqui a malha criada, bonitinha. Claro que essa é uma malha mais fácil, que é um elemento planar e quadrilátero, mas a criação de malhas é simples e rápida com esse Meshing Toolbox do FEMAP. Ajuda bastante quando você está criando malha de várias peças, por exemplo. Criada a malha, voltamos aqui para a criação das condições de contorno, que são os carregamentos, esses loads, né? Aqui eu vou colocar carregamentos. Criados carregamentos, eu posso definir ele de várias maneiras. Pode ser nodal, elemental, pode ser criado em um ponto da sua geometria, em uma curva ou numa superfície, né? Esses daqui relacionados à geometria, esses aqui relacionados à malha. Eu vou fazer na curva. Para criar aqui, aplicado nessa curva aqui, eu posso ter certeza de onde eu estou selecionando com esse marca-texto aqui. Então, selecionei certo, clico OK. E aqui eu vou criar uma força, né? Existem vários tipos de carregamento que você pode aplicar, como torque, momento, aceleração, velocidade rotacional, até carregamentos térmicos, de fluxo de calor, de fluidos também, de pressão de fluido. Tudo depende do seu problema. Hoje eu só vou criar uma força normal. Agora, analisando aqui os temas de coordenadas que nós temos aqui, eu quero uma força que empurre para baixo, essa placa aqui na ponta. Então, nós vemos que o Z está indo para baixo, então eu vou criar uma força positiva em Z, de 100 newtons. Lembrando que se eu coloco em newtons aqui, eu utilizei milímetros na geometria, a resposta vai ser em megapascal no final, mantendo aquela consistência de unidades. Clico OK aqui. Criaram as forças. Faça a mesma ideia para as restrições, né? No caso, eu vou criar aqui o engaste, que é o mais simples. Da mesma maneira, eu posso definir ele em vários tipos, pode ser nodal, pode ser uma equação, ou algo relacionado à geometria. Vou colocar em uma curva e colocar na curva oposta, né? No lado oposto do qual que eu queria a força. Mostrando ali onde está selecionado, clico OK. Dou um nome aqui só para engaste. Aqui, ó, ele já dá alguns tipos padrão de restrição, como fixado, pinado, sem rotação, ou você pode escolher quais graus de liberdade você quer restringir ou não. Eu quero um engaste normal, então eu coloco nesse fixado aqui, e ok, está criado. Aí, a sua peça está basicamente pronta para análise. A criação da análise é simples, é só vir aqui na parte de análise, botão direito e gerenciar, e colocar novo. Quando dá novo aqui, coloco um título, vou colocar análise 1, por exemplo. Você pode escolher o solver, no caso é o SimCenter Nastran, que é o que é o... Existem alguns outros que vêm com o Nastran, mas você utiliza o SimCenter Nastran, que é o que tem mais facilidade. E esse software, ele dá a possibilidade de fazer vários tipos de análise, como estática, que é o que vamos fazer hoje, modal, transiente, espectro de resposta, análise, otimização topológica, análise não linear, não linear multistep cinemática. São vários, tudo depende do seu problema. Caso fazer uma estática, clico OK para criar. Só confirmando aqui em Master Requests and Conditions, em condições, né? Quais são as condições de contorno. No caso, como só temos uma força e um engaste, ele já entende quais são as condições de contorno dessa análise. Feita isso, eu posso clicar para analisar. Ele vai abrir aqui o monitor de análise, no qual você pode ver o log do que tá acontecendo, sempre colocando as imagens aqui embaixo e pronto, já rodou facilmente. Tem aqui uma telinha que você pode acompanhar as equações sendo resolvidas, para você ter uma ideia do quanto que seu problema já foi resolvido pelo solver. No caso, já criou o output set aqui, output set 1. Vindo aqui no output set, posso fechar isso aqui. Output set, eu seleciono o 1, né? Tá ativado esse output set, e venho nesse pós-processamento. No pós-processamento, eu posso escolher o contour. No caso aqui, eu tenho
a tensão de von Mises, né? Vamos colocar, por exemplo, o deslocamento total. Eu vou retirar a malha aqui só para ficar mais fácil de ver, né? Todo o contour. E para facilitar mais ainda o entendimento do resultado, eu posso colocar uma deformação, uma deformação em comparação à geometria inicial. Posso esconder a geometria também, caso eu não queira. Esconder as forças e os engaixes também, caso eu queira analisar só o resultado. Posso ver também uma análise do que... Desculpa, o movimento que sua peça está fazendo. Pode escolher se quer ver em postagem de modelo ou nos deslocamentos reais. No caso são esses, só como muda, né, o movimento. Esse exagerado aqui é bom para entender o movimento, ver se a peça está fazendo realmente o que ela deveria fazer, para ter uma compreensão melhor do comportamento dela. E na parte de contour, pode analisar Opa, cliquei errado aqui. Pode analisar os mais variados aspectos, como rotação, tem as forças de reação no encaixe, por exemplo, tensão de desarramento, tensão de von Mises, por exemplo, tem a distribuição de tensão. E aqui na direita, os números que saem, como o sistema de unidades foi mantido constante, né, consistente a palavra, eu posso confiar que esses números estão saindo em megapascal. Então, é basicamente isso. Esse é o processo de criação de geometria, de configuração de condições de contorno, de criação de malha, análise e pós-processamento. Espero que tenha ficado mais claro, que vocês tenham entendido bem, né? Tudo bem que eu fiz um pouco corrido aqui, mas espero que tenha dado uma boa ideia do que é o FEMAP. Só para finalizar aqui, antes de passar de volta para o Valmir, aproveitando que hoje essa promoção, essas condições especiais que nós temos para aquisição do FEMAP, nós da VirtualCAI também nós criamos um curso de introdução ao FEMAP, que vai ser publicado na nossa página lá no YouTube. Vou até pedir se o Jefferson puder enviar o link da primeira aula, que já está disponível. Eu faço todo esse espaço que eu fiz aqui com mais detalhes, explicando melhor. Tudo isso para vocês compreenderem melhor o que é o FEMAP, para quando vocês implementarem esse software tão poderoso na empresa de vocês, já tem que os engenheiros já tem uma boa ideia de como mexer nele, para que a curva de aprendizado seja bem curta. Então, é isso, agradeço. Passo de volta para você, Valmir. Obrigado. Perfeito, Luiz. Muito obrigado aí pela ajuda. Também obrigado aí pela ajuda do Jefferson aí, que colocou já o link ali no chat. Então a gente tem uma iniciativa bem legal, pessoal, porque a gente pensa muito na questão do conhecimento, né, da qualificação dos engenheiros aí no uso do software, né? Uma iniciativa legal junto com o Luiz e o Jefferson aqui, que frequentemente a gente vai publicar muitas coisas aí do FEMAP, né, mostrando aí algumas maneiras de você resolver bem o seu modelo, né, dicas, como resolver casos mais complexos, né, como você facilita, como diminui o tempo, né, de trabalho no software, né, para você ter um resultado mais rápido, né, então uma baita de uma iniciativa aí do Luiz e do Jefferson, isso vai ficar aí nos nossos canais aí, nas nossas divulgações.